Mais uma vez aprendendo. Na verdade, a introdução que eu gravei não ficou gravada, então eu tô aqui editando o vídeo e não tá a introdução. Então, essa semana o vídeo é sobre o quanto a gente dá importância ao que os outros pensam. Vamos lá? Então, para falar sobre esse assunto, eu vou dividir um pouco da minha história. E eu sou engenheiro civil, eu fiz doutorado em engenharia civil, eu já estou morando há 8 anos na Alemanha. Só que quando eu mudei para cá, teve algumas coisas que me surpreenderam. Não surpreenderam, mas houve um choque maior do que eu pensava. E o primeiro é a maneira que as pessoas se relacionam. Como bom brasileiro, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amigos, eu gosto de me aproximar das pessoas, eu gosto que as pessoas se aproximem de mim. E não é exatamente assim que funciona aqui na Alemanha. E eu não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. Diferente do que eu estava acostumado. Também, quando me mudei para cá, foi uma situação diferente do que outras situações, porque eu vim casado, então já não é sair o tempo todo, conhecer gente nova. É uma vida um pouco diferente. Mas quando eu vim para cá, eu vim com essa ideia fixa de trabalhar no Instituto Federal de Pesquisa da Alemanha, porque é um instituto muito conhecido na minha área e era exatamente aqui em Berlim, onde eu moro. Então, em 5 meses eu estava trabalhando lá. E eu estava muito orgulhoso de mim mesmo, porque que em 5 meses eu estava trabalhando exatamente onde eu queria, mesmo tendo um alemão muito limitado. E eu tenho que dizer que até hoje não é perfeito, mas naquela época era muito mais limitado. E assim que eu comecei a trabalhar lá, eu percebi 2 coisas. A primeira coisa é como é bom trabalhar com pesquisa quando você tem os recursos. Mas a segunda coisa que eu percebi é que a relação de trabalho também é diferente do Brasil. Porque no Brasil, eu pelo menos, fazia amigos no trabalho. E era em pouco tempo. Em alguns meses a gente já tem as pessoas que a gente tem mais afinidade e a gente faz amigos. Aqui na Alemanha não é bem assim, principalmente nessas empresas mais antigas, mais estabelecidas. Na pesquisa, o jeito que funciona aqui é enquanto você está no trabalho, é trabalho. Não tem tempo de ficar conversando sobre coisa pessoal ou de ficar trocando ideia. É trabalho. Então a mentalidade é trabalha muito duro e depois esquece o trabalho. Então na hora que eu largo, eu nem penso mais no trabalho. Essa é a filosofia alemã de trabalho, que é muito eficiente. Mas para mim, que estava sentindo falta dessa conexão humana na minha vida social, o que aconteceu é que eu também estava sem essa conexão humana na minha vida profissional. E no começo estava ok para mim, porque eu estava gostando muito do trabalho, eu estava fazendo uma pesquisa que eu gostava e por 2 anos foi tudo ok, eu estava me sentindo bem. Mas 2 anos depois eu fui transferido para um projeto diferente. E essa segunda pesquisa, segundo projeto, eu odiei. Eu não via sentido, eu não achava que nada ia sair de lá. Então, quando eu comecei a fazer esse projeto, eu comecei até muito motivado. Eu queria tirar alguma coisa dele, eu queria criar alguma coisa dele. Mas depois de 6 meses eu vi que não dava. E realmente o projeto estava fadado a não ter resultado nenhum. Então minha motivação começou a cair. E com a motivação também foi minha produtividade, meu humor. Eu comecei a ficar mais ranzinza, mais do que o natural, pelo menos. E eu comecei a mudar de um jeito que eu não estava gostando. Depois de 2 anos nesse projeto novo, eu estava me arrastando para o trabalho. E foi nessa situação que um dia eu estava no meu escritório e o meu chefe entrou para falar com a minha colega que dividia o escritório comigo, a sala de escritório comigo. E eles estão conversando, e claro que eu escuto porque eu estou na mesma sala. E ele fala uma coisa que nem era para ser profunda ou filosófica, mas bateu forte em mim, porque eu estava nessa situação. E o que ele disse foi, em 25 anos eu estarei aqui. E ele disse de uma maneira muito positiva, porque ele disse de uma maneira que é o sonho da estabilidade. Eu sei exatamente quanto eu vou estar ganhando, aonde eu vou estar trabalhando, o que eu vou estar fazendo, aonde eu vou estar morando. Eu sei minha vida 25 anos no futuro. Mas para mim soou como se fosse o juiz me dando a sentença. Pá! Você está condenado a 25 anos aqui. E é engraçado porque foi pesado.
Porque se eu estava me sentindo daquela forma, se 4 anos tinham feito o que eles fizeram comigo, o que é que 25 anos iam fazer? Então, com tudo isso na minha cabeça, eu fui para casa, falei com minha mulher. Eu também estava com um sentimento de culpa, porque eu tenho direito de não gostar desse trabalho. O trabalho paga bem, a condição de trabalho é muito boa. Só porque eu não estou feliz? Só porque eu não faço nada que realmente me realiza? Bem, mas minha mulher me apoiou muito e ela disse, sabe o quê? Sai, se você não está feliz, sai, a gente vai dar um jeito. Só um detalhe sobre essa parte do vídeo. Eu só fiz isso porque eu estou na Alemanha. Provavelmente no Brasil eu não teria feito isso. Tá, agora eu vou parar de interromper. E foi isso que eu fiz, eu saí do emprego. E quando eu saí, na verdade, eu não sabia nem o que é que eu ia fazer, o que é que eu queria fazer. Mas foi uma mistura de sentimentos, porque existe o sentimento de liberdade e de excitação, que agora eu posso fazer o que eu quiser, claro, na medida da realidade, e ao mesmo tempo medo. E agora? Eu vou fazer o quê? Porque eu poderia, novamente, procurar algum emprego com engenharia. E eu disse, eu gosto de engenharia, mas eu estava meio cansado, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero trabalhar com gente, eu sinto falta de trabalhar com gente. Foi aí que eu comecei, na verdade, fiz um curso para coaching. E eu adorei. Na verdade, quando eu fiz o curso, o que eu queria eram as ferramentas, era aprender como é que eu posso ajudar alguém conversando com a pessoa. Para mim isso foi uma coisa como se fosse, é um superpoder, eu quero esse superpoder. E por isso eu me inscrevi no curso, para ter essas habilidades. Mas o engraçado é que nesse período, quando eu comecei a fazer o curso, eu já estava 8 anos morando na Alemanha. Então eu não fazia ideia de como a indústria de coaching estava crescendo no Brasil e qual era a imagem que ela estava criando e tendo no Brasil. E aí é que eu volto para o quanto a gente se preocupa com o que as pessoas pensam. Porque eu aprendi uma coisa que eu vejo valor, eu aprendi uma coisa que eu estava conseguindo ver o quanto eu estava conseguindo ajudar as pessoas que estavam fazendo coaching comigo no curso, enquanto eu estava praticando. Por coincidência, eu coloquei um anúncio num grupo de brasileiros e todos praticamente meus clientes de prática eram brasileiros. E eu ajudei essas pessoas, eu conseguia ver o quanto a vida delas estava mudando em termos de como elas se sentiam em relação à vida. Mas com toda esse sentimento que eu estava vendo no que eu estava fazendo, quando eu fui ao Brasil, que eu vi como a profissão de coaching é vista, como a indústria, e com razão, porque a indústria cresceu de uma maneira diferente do que ela cresceu aqui na Europa, eu não disse a todo mundo que eu estava fazendo coaching. Eu fiquei travado. Quando eu vi todos os stand-up comedies fazendo piada com coaching, quando eu vi toda o borbulhão de coisas sobre, e que eu concordo, porque eu vi também, a partir desse momento eu comecei a tentar ver como era que coaching estava sendo feito no Brasil. Levou tempo, porque eu comecei a pensar o que é que meu orientador de doutorado vai pensar, o que é que meus amigos vão pensar, o que é que meus colegas de trabalho vão pensar. E o engraçado é que, para ser sincero, minha vida não depende mais do que nenhum deles vão pensar. Não interessa o que nenhuma dessas pessoas vai pensar. Na verdade, as únicas pessoas que realmente interessam para mim são meus amigos e minha família. Então, foi um processo porque, como eu disse, a gente se importa muito com o que as outras pessoas pensam. Mas a questão é que isso está no nosso DNA. A gente foi criado para se importar com o que as pessoas pensam. A gente é fruto de evolução. E alguns milênios atrás, quando nós éramos só grupos de caça ou pequenas comunidades tentando sobreviver num ambiente hostil, era muito importante que todo mundo gostasse de você. Porque se você está numa pequena comunidade, imagina no tempo das cavernas,
e as pessoas não gostam de você e te colocam para fora da comunidade, você morre. Então, os nossos antepassados que não se importavam com o que os outros pensavam, morreram. Eles não passaram os genes dele para frente. Então, nós somos frutos de pessoas que se importavam com o que os outros pensam. A questão é que nossa sociedade avançou e essa dependência que a gente tinha com o que os outros pensam já não é mais tão grave. E com o Facebook, Instagram, a gente parece que a gente tem o tempo todo que está agradando todo mundo. Então é um medo que cresce, e eu vi muitos clientes com a mesma coisa. O primeiro passo foi realmente eu falar com as pessoas. E é engraçado porque o que eu vi é que as pessoas não estão nem aí. Ninguém está nem aí. A gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão pensar e a gente esquece que as pessoas têm a vida delas. Que a gente pensa, como para mim, eu sou o ator principal da minha vida e todo mundo é coadjuvante, cada um é o ator principal da vida deles e eu sou só um coadjuvante que sumiu já do mapa. Então o desafio desse vídeo é você pegar aquele seu desejo, a sua vontade, sei lá, de cantar, de escrever livro, de desenhar, o que seja, que talvez você está reprimindo porque você tem medo do que os outros pensam. Você tem que levar em consideração o que seu chefe pensa, porque seu emprego depende do que seu chefe pensa. Mas muitas vezes a gente se preocupa com o nosso amigo do jardim da infância e o que é que ele vai pensar. Sabe o que? Ninguém consegue agradar todo mundo. E a pessoa mais importante para agradar é você mesmo. Se a gente gosta da gente mesmo, se a gente tem orgulho do que a gente fez pela gente, é muito mais fácil as pessoas perceberem o que a gente está fazendo. Então, para mim, a lição que eu tirei disso é que quando eu comecei a falar para as pessoas, o que eu percebi é que as pessoas que tinham as dúvidas delas, que tinham preconceitos em relação ao coaching e me conheciam, me respeitavam, elas não diminuíram a consideração que elas tinham ou revisaram a maneira que elas me viam. Elas revisaram a maneira que elas viam coaching, porque elas disseram, pô, se o Giba está fazendo isso, deve ter alguma coisa boa lá. Então essa foi a diferença, e eu falei com um supervisor meu, que é uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu admiro, e a reação dele foi exatamente o contrário. Ele disse, Gilberto, eu admiro tua coragem de abandonar tantos anos de estudo na engenharia para começar alguma coisa do zero, para começar uma coisa que você é só um principiante. Eu espero que essa minha história, de alguma forma te inspire a não se privar pelo que os outros talvez pensem. Às vezes a gente faz essa novela do que é que uma pessoa ou outra vai pensar, quando na verdade eles vão pensar exatamente o contrário. Ou não vão pensar nada, como eu disse. A maioria das pessoas não vão estar nem aí, eles têm a vida deles. E agora, se você gostou do vídeo, não se importe com nada do que ninguém vai pensar. Só dá um clique no like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!